Japão está construindo algo massivo que cortará as pontes da China para Taiwan. Um escudo de defesa de 80 anos está sendo substituído por uma lança afiada, capaz de atingir diretamente o continente chinês. As ilhas do Sudoeste estão se transformando em uma constelação massiva de mísseis. Esses movimentos, que vão desde mísseis hipersônicos tipo 25 até drones kamikaze, e desde fortificações no Pacífico até alianças econômicas militares com a Europa e a Ucrânia, estão fundamentalmente abalando os cálculos regionais da China. Os corredores de trânsito no Estreito de Taiwan estão sendo efetivamente bloqueados, e o espaço de manobra de Pequim está diminuindo semana a semana. E a crescente raiva em cada declaração sob a administração de Xi Jinping demonstra o quão eficaz é a estratégia da Dama de Ferro Sanai Takaichi. Eu tinha uma visão clara: construir uma economia forte e proteger o interesse nacional do Japão com política externa e de segurança. Esta grande transformação está reescrevendo permanentemente o futuro da Ásia ao cortar as pontes marítimas ao redor de Taiwan com a lança do Japão. Em 31 de março de 2026, o Japão implantou mísseis Type 25 superfície navio no campo Kengun, em Kumamoto, estabelecendo uma linha de dissuasão que ameaça diretamente o continente chinês. Este movimento ativou a capacidade de impedir remotamente potenciais operações anfíbias chinesas no mar da China Oriental, com um alcance de 1.000 quilômetros. O desdobramento de projéteis de deslizamento hiperveloz, tipo 25 para o campo Fuji, em Shizuoka, tem o potencial de contornar os sistemas de defesa aérea da China com sua velocidade hipersônica. Em variantes futuras, esses sistemas poderiam alcançar um alcance de 2.000 a 3.000 quilômetros, permitindo-lhes atingir diretamente as linhas logísticas chinesas ao redor de Taiwan. Os planos de Pequim para cercar Taiwan agora devem levar em conta uma barragem de mísseis originados das bases do sudoeste do Japão. As ambições da China por hegemonia regional encontraram assim um obstáculo tangível pela primeira vez. A ação do Japão marca um ponto de virada estratégico que efetivamente bloqueia os corredores marítimos no Estreito de Taiwan. E os mísseis tipo 25 não estão sozinhos. 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk, adquiridos dos Estados Unidos, também estão sendo integrados aos destroyers Aegis. A integração no JS Chokai foi concluída em março de 2026. O Japão também adquiriu uma capacidade de contra-ataque baseada no mar com um alcance de 1.600 quilômetros. Todos esses sistemas são coordenados sob o comando de operações conjuntas através das operações integradas das forças terrestres, marítimas e aéreas. A inteligência dos Estados Unidos maximiza a precisão do alvo. Compreender a geografia onde esses mísseis são implantados é fundamental para entender o alcance da estratégia. A cadeia de ilhas Nansei, Ryukyu, que se estende ao longo do Mar da China Oriental, na costa sudoeste do Japão, termina a menos de 70 milhas de Taiwan. Essas ilhas, Yonaguni, Ishigaki, Miyako, controlam pontos de estrangulamento-chave em cenários onde a China busca cercar ou invadir Taiwan. Para os navios de guerra chineses saírem da primeira cadeia de ilhas, eles devem passar por estreitos como o Estreito de Miyako, e agora esses estreitos estão ao alcance das baterias de mísseis japonesas. As fortificações começaram há uma década, mas ganharam impulso dramático em 2026. A ilha Yonaguni, a apenas 110 quilômetros de Taiwan, não abrigava unidades militares até 2016. Hoje, abriga uma unidade de observação costeira, equipes de guerra eletrônica e em breve abrigará mísseis de defesa aérea. Em 2022, um míssil que caiu perto de Yonaguni durante os exercícios da China em torno de Taiwan levou Tóquio a uma fortificação mais proativa. Sistemas de interferência eletrônica projetados para interromper as comunicações inimigas estão agora sendo instalados na ilha. Será a primeira base do Japão especializada neste campo. Baterias de mísseis, sistemas de defesa aérea Patriot e redes de radar modernizadas foram implantados em Ishigaki e Miyako. Mais de 10.000 militares japoneses estão estacionados no sudoeste. Os planejadores de guerra chineses que enviam navios para o norte ou leste de Taiwan agora devem considerar não apenas as armas taiwanesas e estadunidenses, mas também as baterias de mísseis japonesas. A transformação do Japão não se limita a mísseis convencionais. Lições extraídas de conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio estão reformulando o pensamento estratégico de Tóquio. De acordo com relatórios do Yomiuri Shimbun e Kyodo News, em 1º de abril, citando fontes do governo, o Japão está priorizando o desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados kamikaze, munições de patrulha, com um alcance superior a 1.000 quilômetros.
A estratégia é baseada em drones de baixo custo, neutralizando as defesas aéreas inimigas e depois atacando os locais de lançamento de mísseis após ataques de mísseis de longo alcance, uma versão Ásia-Pacífico do modelo de ataque integrado que a Ucrânia tem empregado contra a Rússia. Sistemas não tripulados de nova geração, lançados de submarinos e aeronaves capazes de operar tanto na superfície quanto abaixo da água, também estão sendo avaliados. Uma abordagem diretamente inspirada pelo uso de drones navais pela Ucrânia para paralisar a marinha russa no Mar Negro. Essa abordagem também é apoiada pela cooperação direta com a Ucrânia. Em março de 2026, o investimento da empresa japonesa de drones Terra Drone em Kharkiv serve como um exemplo concreto da transferência de experiência de combate. Se os drones interceptores de baixo custo desenvolvidos pela Ucrânia começarem a ser produzidos no Japão, uma camada de defesa assimétrica poderia surgir, esgotando os estoques caros de mísseis da China. Tóquio está aprendendo com a experiência de linha de frente da Ucrânia, e a Ucrânia está se beneficiando da avançada tecnologia de semicondutores do Japão. Essa sinergia mútua significa que a China enfrenta uma ameaça diferente tanto na frente europeia quanto na Ásia-Pacífico. A transformação estratégica do Japão não se limita à Ásia-Pacífico. A nova rede de alianças estabelecida com a Europa adiciona uma dimensão global a esta transformação. O roteiro de defesa assinado durante a visita do presidente francês Macron a Tóquio, no início de abril de 2026, estabeleceu uma ponte militar direta entre o Japão e a Europa. As discussões sobre o acordo de acesso recíproco facilitarão exercícios conjuntos e visitas a portos. O compartilhamento de dados de defesa espacial foi aprofundado. Este acordo demonstra a determinação da Europa em estar lado a lado com o Japão contra as ambições da China no Indo-Pacífico. Mas talvez a dimensão mais estratégica seja econômica. O roteiro sobre elementos de terras raras assinado entre o Japão e a França visa romper a dependência de minerais críticos, onde a China controla 70% da produção global. O projeto da refinaria Caermag na França atenderá a 20% das necessidades do Japão em terras raras pesadas. Este é o movimento para cortar a cadeia de suprimentos da indústria de defesa da China. Pequim já usou exportações de terras raras como ferramenta de pressão política durante períodos de tensão diplomática, e este acordo torna tal chantagem estruturalmente mais difícil. Quando lido dentro deste contexto, o manifesto de Macron em Seul, "Não seremos vassalos de duas potências hegemônicas", esclarece a posição do Japão. Tóquio não está apenas sob o guarda-chuva do Pacífico dos Estados Unidos, está diversificando sua rede de alianças ao estabelecer uma parceria estratégica direta com a Europa. A China caracterizou esses desenvolvimentos como uma frente anti-China. Essa reação pode ser interpretada como um reflexo do desconforto que essas ações causaram em Pequim. A reação de Pequim a cada novo movimento japonês pode servir como um indicador de quão eficaz é a estratégia de Tóquio. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, caracterizou o desdobramento de mísseis do Japão como um passo que excede em muito o escopo da legítima autodefesa e defesa exclusiva. O PLA Daily, o jornal principal das Forças Armadas Chinesas, descreveu o novo míssil tipo 12 como uma capacidade claramente destinada ao ataque, não à defesa, e observou que o Japão está estabelecendo uma rede de ataque em várias camadas. E a resposta da China não é apenas diplomática, é militar. Imediatamente após o lançamento de mísseis do Japão, uma frota chinesa entrou no Mar do Japão, um movimento reflexivo que sugere que as ações de Tóquio impactaram diretamente o planejamento operacional de Pequim. O porta-voz Mao também mencionou um incidente no mês passado em que um oficial das forças de autodefesa tentou entrar na embaixada chinesa em Tóquio com uma faca. Em vez de abordar seriamente a falta de supervisão e controle sobre as forças de autodefesa, eles estão preocupados em exagerar ameaças externas e acelerar seu aumento militar. Essa tendência é extremamente perigosa. Pequim está tentando vincular até mesmo questões de segurança interna do Japão à crítica de sua expansão militar, um sinal de quão sensível essa questão é na China. Ao avaliar todos esses movimentos como um todo, a imagem que emerge aponta para o equilíbrio de poder no Estreito de Taiwan sendo silenciosamente, mas fundamentalmente, reescrito. A declaração do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe de que uma crise em Taiwan é uma crise para o Japão agora é política oficial. A primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou explicitamente que o Japão poderia se envolver em um conflito se a China tentar tomar Taiwan à força. O ex-conselheiro de Segurança Nacional Nagashima colocou a situação em termos claros. Se Taiwan cair sob o controle de Pequim, os alicerces da segurança nacional do Japão serão destruídos. A fronteira efetivamente se deslocará de Xangai para Taipei. Nesse contexto, a estratégia do Japão é definida como defesa por negação.
Embora não consiga competir diretamente com a China, o objetivo é aumentar tanto o custo de lançar um ataque que Pequim perceba que não terá retorno sobre seu investimento. De acordo com Ken Jimbo, Tóquio está sinalizando para Pequim que seria muito caro para os navios chineses usarem vias estreitas como o Estreito de Miyako. China e Rússia estão jogando a maior aposta da história contra o Japão, e os Estados Unidos não recuarem. De um lado, ameaças diretas de Pequim ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A China avisou Trump: se você quer guerra, terá guerra. Se você quer destruir a China, será destruído. Victor Gao, vice-presidente do Centro de China e Globalização, e uma declaração de apoio à invasão de Taiwan por Moscou. Do outro lado, há um Japão histórico que diz que intervirá ao menor movimento de Pequim. A situação está atualmente muito tensa e Taiwan está em alerta máximo. A Marinha dos Estados Unidos está monitorando a situação em um nível de alerta elevado. O Japão está em posição de prontidão para combate. Quando examinamos os aspectos técnicos e táticos do incidente, o quadro que emerge mostra muito mais do que um simples exercício militar. Revela um cerco em grande escala. A China cercou a ilha a partir de 7 pontos diferentes, como se quisesse apagar Taiwan do mapa. Dados OSINT e imagens de satélite do campo confirmam que a estratégia da China consiste em 3 camadas principais. A primeira camada foi o fechamento completo do espaço aéreo. Caças chineses, J-15 e J-16 e aeronaves bombardeiras, H-6, não apenas violaram a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, a DIS, mas também criaram uma cúpula de ferro, tornando impossível a entrada e saída da ilha. Este bloqueio aéreo teve um impacto imediato e devastador na aviação civil. Voos foram cancelados nos principais aeroportos de Taiwan, pistas foram esvaziadas e terminais se transformaram em centros de caos. Segundo relatos, mais de 100 mil passageiros estão atualmente retidos em Taiwan ou em pontos de transferência enquanto tentam chegar a Taiwan devido a este bloqueio. A segunda camada é o bloqueio naval. Destroyers e fragatas chinesas posicionaram-se ao largo das costas norte, sul e leste de Taiwan, cercando a ilha. Esses navios estão bloqueando as rotas dos petroleiros de gás natural liquefeito, que são vitais para as importações de energia de Taiwan. Ao transformar águas internacionais em um campo de tiro, a China está enviando uma mensagem a cada embarcação comercial que tenta passar pelo Estreito de Taiwan. Isso não é mais seguro. A terceira e mais perigosa camada é a Guerra de Zona Cinzenta. A China está assediando as águas territoriais de Taiwan não apenas com embarcações militares, mas também com navios da guarda costeira. Esses navios criam um risco constante de conflito ao pressionar os barcos de pesca e patrulha taiwaneses. Essa estratégia visa desgastar as forças armadas taiwanesas, mantendo-as constantemente em alerta e forçando-as a cometer erros. O momento deste cerco não é coincidência. A China sente o apoio de um aliado poderoso por trás desta ação, Moscou. A Rússia deu à China seu total apoio assim que a crise eclodiu, porque Putin sabe muito bem que se o Pacífico pegar fogo, o Ocidente esquecerá a Ucrânia. Este é o pior cenário para a OTAN e os Estados Unidos, 2 grandes crises simultaneamente na Europa e na Ásia. Precisamos estar prontos porque o conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que nossos avós e bisavós enfrentaram. O apoio da Rússia fortalece a posição da China enquanto aumenta exponencialmente o risco de um conflito regional escalar para uma guerra global. As ilhas do sudoeste do Japão ao norte, as Filipinas ao sul, os corredores de trânsito ao redor do Estreito de Taiwan estão se estreitando. O orçamento de defesa está financiando essa transformação. Desde 2022, os gastos dobraram, atingindo um recorde de 9 trilhões de ienes, ou 70 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2025. A meta de 2% do PIB até 2027 foi alcançada antes do previsto. Em 2005, os gastos com defesa da China e do Japão eram iguais, cada um em 43 bilhões de dólares. Mas hoje, a China subiu para 300 bilhões de dólares, 6 vezes o do Japão. O Japão não pode competir diretamente, mas ao aproveitar suas vantagens assimétricas, geografia, tecnologia e redes de alianças, pode perturbar os cálculos de custo da China. E os Estados Unidos desempenham um papel crítico nesta equação. A unidade do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, estacionada em Okinawa, equipada com mísseis, é projetada para lutar em um campo de batalha costeiro contestado, dispersando, escondendo e neutralizando as forças inimigas. No ano passado, eles moveram lançadores de mísseis Nemesis para Ishigaki, a 140 milhas de Taiwan.
No ano anterior, eles moveram seus radares avançados para Yonaguni. Eles também realizaram exercícios de reabastecimento de armamento avançado e combustível em Yonaguni. Os Estados Unidos e o Japão estão tecendo uma rede de dissuasão integrada nas ilhas do Sudoeste. O Japão segura a lança, enquanto os Estados Unidos fornecem o escudo e a inteligência. Há um problema, como Nagashima apontou. Não sabemos quanto é suficiente. Eles só perceberão que é insuficiente se a dissuasão falhar, como aconteceu na Ucrânia. Mas, por enquanto, cada movimento que o Japão faz complica um pouco mais os cálculos da China sobre Taiwan, e cada cálculo complicado fortalece um pouco mais a dissuasão. Em resumo, o Japão está silenciosamente abandonando sua doutrina de defesa de 80 anos. As ilhas do Sudoeste não são mais apenas pontos de observação costeira. Eles estão se tornando uma lança, equipada com baterias de mísseis capazes de alcançar o continente chinês, armas hipersônicas, sistemas de guerra eletrônica e unidades de assalto anfíbio. Uma rede de defesa de 360 graus está sendo estabelecida na frente do Pacífico. Capacidades de guerra assimétrica estão sendo desenvolvidas usando drones kamikaze e mísseis de baixo custo. Alianças militares e econômicas como a Europa estão quebrando a hegemonia da cadeia de suprimentos da China. A tecnologia de drones e a experiência de combate estão sendo compartilhadas com a Ucrânia, e exercícios integrados com os Estados Unidos e as Filipinas estão estreitando os corredores de trânsito ao redor de Taiwan. As reações da China, acusações de neomilitarismo, violações constitucionais e provocações podem confirmar a eficácia da estratégia. Pequim está perturbado por esses movimentos porque cada um deles aumenta o custo de tomar Taiwan e reduz sua margem de manobra. O reconhecimento pelo Diário do Exército de Libertação Popular de que o Japão estabeleceu uma rede de ataque em várias camadas demonstra o quão seriamente a China leva essa transformação. A transição do Japão de escudo para lança ainda não está completa. Ainda está em seus estágios iniciais, mas os primeiros mísseis de contra-ataque implantados em 31 de março de 2026 são um sinal concreto de que uma era de 80 anos chegou ao fim e que o equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico está sendo reescrito. E nesta reescrita, as pontes marítimas ao redor de Taiwan estão sendo cortadas passo a passo pela lança do Japão. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.